A semana do Cruzeiro é de Libertadores da América, com o Mineirão lotado, um baita clássico do nosso continente. É Cruzeiro e Boca Juniors, amanhã no Mineirão. Pansieri, ainda tem ingresso? Torcedor que ainda não comprou o seu bilhete pode ir. O que faz o Arthur Jorge? Fim de semana, Cruzeiro ganhou no Campeonato Brasileiro. Fala aí, Pansi, boa tarde. Boa tarde pra você também, meu amigo Thiago Reis. Thiagão, abraço. Simões, Rubinho, daqui a pouco as informações do Boca, Nação Celeste. Ingresso é aquela luta, essa é a realidade. Não tem mais ingresso, quase tudo esgotado, né? Tá acontecendo o que sempre a plataforma ela dá essa possibilidade. Quem compra, às vezes não executa a compra 100% e aí ele volta para o sistema, mas rapidamente ele já sai, né? Até porque o torcedor que está ali no F5 não atualizar, vai lá e compra. Essa é a realidade. Falta muito pouco para esgotar esses ingressos. Lembrando que não vai ter ainda mais torcedor, né? Tá trabalhando o Cruzeiro aí na casa dos 58, 59, ainda não tem mais torcida por conta da limitação de espaço, né, para dividir a torcida do Boca com a torcida do Cruzeiro, uma questão de segurança, é uma questão imposta também pelo policiamento do estado de Minas Gerais, para ter tranquilidade e tomara que nada aconteça realmente amanhã, mas esse é o panorama. O ingresso é realmente hoje daquele jeito, só na luta, só naquela coisa de quem não comprou perdendo aí, dando espaço para outro ir lá e fazer a compra. Sobre esse também, agora torcedor, né, pensando aí no estacionamento, pensando na abertura dos portões, às 18h30, esplanada e portões abertos às 18h30, assim como estacionamento para você chegar amanhã ao Mineirão com tranquilidade também. Em relação ao time, trabalho hoje à tarde na Toca da Raposa. E aí, seu nome, seu bairro, o técnico Arthur Jorge, nessa linha que você trouxe, né, de motivação, o time vindo de vitória no Campeonato Brasileiro, 3 vitórias consecutivas no Brasileirão, teve a vitória para cima do Bragantino, Grêmio e também no Remo, ele contando com reforços. O Matheus Pereira, o Lucas Silva e o Fabrício Bruno não jogaram no fim de semana porque estavam suspensos. Para amanhã, tudo certo, jogam. E aí, foi a notícia desse domingo, o Fagner fazendo parte do trabalho em campo, animando todo mundo na Toca da Raposa, e o Neiser Villarreal, que é o reserva imediato aí do Caio Jorge, também podendo ganhar condição de jogo para amanhã, Thiagão. Baita confronto, camisas pesadas do nosso continente, Mineirão cheio e o Cruzeiro cresceu na hora certa. Cruzeiro pega o embalo no momento certo da temporada para se recuperar agora também na Libertadores, Alexandre. Sem dúvida, viu, Thiago? Até porque é uma decisão pro Cruzeiro. É uma decisão pro Cruzeiro. Ele precisa vencer o Boca Juniors para poder manter as suas chances de ser o primeiro colocado desse grupo D. E ser o primeiro colocado é muito importante. Por quê? Porque lá nas oitavas de final é pote 1 e pote 2, os primeiros colocados no pote 1, os segundos colocados no pote 2. E o Cruzeiro hoje é o terceiro do grupo. O Cruzeiro hoje é o terceiro colocado da chave dele. A Universidade Católica tem um gol marcado a mais do que o Cruzeiro. Joga na quarta contra o Barcelona lá em Guayaquil. E a última chance do Barcelona também, que já perdeu em casa pro Cruzeiro e já tomou a lavada do Boca no La Bombonera. Então, quer dizer, é a rodada pro Cruzeiro respirar na Copa Libertadores, porque a situação não é boa e se não vencer o Boca Juniors, pode ficar... Aliás, pode ficar não, né? Tem tudo para ficar muito pior. Porque na quarta rodada, que é a próxima, a primeira do retorno, o Cruzeiro enfrenta a Universidade Católica lá em Santiago. Existe um achatamento no Campeonato Brasileiro neste momento. Do 17º ao 8º, os times estão separados apenas por 3 pontos. O Cruzeiro indo a 16 pontos, ainda somente a 2 pontos do Z4, do Santos, que hoje é o 17º, dá um entendimento, né, do quão grande foi o buraco que enfiaram o Cruzeiro no início do campeonato. O Cruzeiro que em 24 pontos havia conquistado 4. Com Arthur Jorge, 15 pontos que ele disputou no Campeonato Brasileiro, ele conquistou 12. Então, mesmo o Cruzeiro chegando à sua terceira vitória consecutiva, o Cruzeiro ainda enxerga o Z4 de forma bem grande no seu retrovisor, mas foi um time que foi capaz de entender
que não dava para jogar o jogo, que precisava de competir. O Arroio continua numa ascensão muito grande, chama atenção mesmo num campo impraticável. O Cruzeiro faz o gol da forma que ele mais tem capacidade de jogar, bola no chão, uma boa assistência do Bruno Rodrigues e um ótimo chute do Arroio. O Cruzeiro sofreu muito pouco, só um capítulo à parte. Me surpreendeu a escalação do João Marcelo. O Vidalba, neste momento, acaba virando uma outra opção. Ele não é mais a primeira opção do banco de reserva. E o João Marcelo fez uma grande partida. Foi, inclusive, o meu voto para melhor jogador nessa partida. O Matheus Cunha, episódio à parte, voltou a ser titular. E, diante do que aconteceu no jogo, não consigo falar que mesmo com a vitória, o nível de confiança do torcedor do Cruzeiro possa ter aumentado. Eu acho que ele termina o jogo exatamente como estava a situação dele. Estou falando diante do torcedor. Claro que o Arthur Jorge segue confiando ainda no goleiro, porque senão não escalaria. Cauã Moraes, partida importante, Christian e Kaique, muita briga, e foi um jogo de muito mais luta do que futebol, HG, porque, repito, o campo impraticável, o Cruzeiro não pode se calar, estou falando mais uma vez, da maneira que tem se calado. Gaciba com relação à situação de árbitros e o Spindle com relação a um campo onde foi detectado que não havia a melhor condição para a prática do futebol. E o Bruno Rodrigues, que o senhor era contrário à contratação dele. Eu fui contrário. Belo passe pro gol do Kenny Arroio. Foi importantíssimo no jogo. Jogando de camisa 10, foi importantíssimo para a vitória. Pois é, Thiago. Foi ele que deu passe pro gol do Jonathan Jesus aquele dia? Foi. Foi também. Foi também. Então, Thiago, a minha questão, meu posicionamento contrário à vinda do Bruno Rodrigues, ele é um jogador que ainda está longe do seu ritmo ideal, você acompanha, Concordo. você vê. Então eu imaginava que o Cruzeiro precisava de uma alternativa que tivesse condição de jogar mais. Agora, ele é um jogador... Tecnicamente ele é importante. Ele é um jogador que, o mais importante, comprometido. E ele não fica, por exemplo, o Bruno Rodrigues, ou alguém acha que o Bruno Rodrigues está treinando tão bem a ponto do Arthur Jorge falar assim, não, vou começar a utilizá-lo no lugar do... Vou utilizar no lugar do Matheus Pereira. Diz a respeito de carência do elenco, e aí a gente fala do departamento de futebol, que falou que o Juan Gabriel era uma das opções. A gente está falando de um garoto que jogou apenas uma vez ainda. Mas a questão do Bruno Rodrigues, para mim, é só questão física. Não é só questão física. Ele está jogando, ele é jogando a questão ainda no lugar do Matheus Pereira, por conta do Cruzeiro não ter essa isso peça, sim, e virou opção no ataque, porque o Chico da Costa começou a não dar respostas. Agora, muito importante, né? Alguns jogadores, às vezes, no Cruzeiro, eu vejo um malabarismo, tem que jogar numa posição, tem que jogar em outra, tem que jogar em outra. O Bruno Rodrigues, jogando fora da sua posição nos últimos 2 jogos, conseguiu contribuir. O Fabrício Bruno, Lucas Silva e Matheus Pereira estavam suspensos no Campeonato Brasileiro, cumpriram a suspensão, estão de volta contra o Atlético e podem jogar sem problemas contra o Boca. Nós não tivemos ninguém expulso contra a Católica, então todo mundo liberado para o jogo. E aí, boas chances para Fagner e Neiser Vidiarreal. Como que está a situação desses jogadores, Samuca? Já devem treinar normalmente com o grupo? Eu acho que hoje vão participar de forma integral do último treinamento, é o que vai definir, mas estão recuperados, Caramujo. Boa possibilidade do Cruzeiro ter aí ambos para este compromisso. O Fagner, acho que, mesmo perdendo 2 jogos, tem condição para voltar e ser titular. Ele foi preservado contra o Goiás e no treino dos relacionados ele reclamou de um incômodo muscular. Então por isso que ele ficou fora contra o Remo, mas participou aí de atividades nos 2 últimos dias e deve ser liberado totalmente. E o Neiser também ficando à disposição aí, acho que para o banco, para esse jogo de amanhã diante da equipe do Boca. É isso, e acho que são excelentes notícias ali, né? A gente vai fazer o campinho daqui a pouco para tentar esboçar esse Cruzeiro aí, mas a gente olha aí ter o Fagner de volta pela experiência que ele tem nesse tipo de jogo, o Neiser por ser essa opção de velocidade, e pensando no Fabrício e no Matheus Pereira, são referências do time titular. O Lucas Silva é um cara para entrar no segundo tempo ali, no momento que precisar dar uma controlada nas ações e tudo mais, mas dá para imaginar os 5 sendo importantes contra o Boca, né? Com certeza, são alternativas muito boas. Claro que Fagner, Fabrício Bruno e Matheus Pereira em plenas condições são titulares incontestáveis, né? O Fagner agrega pela experiência, agrega também pela força defensiva, porque quando a gente olha para as opções do Cruzeiro na posição, é o cara que sabe melhor se defender, por mais que não seja a principal característica. O Fabrício
não tem sido o melhor zagueiro do Cruzeiro, mas ainda é uma referência, traz imposição, traz liderança. Que bom que vai estar descansado para esse jogo, né? A gente vai precisar demais dele. E o Matheus Pereira é quem faz esse time jogar, mas eu penso muito em Neisser e Lucas Silva, talvez sendo até as primeiras opções de alterações na segunda etapa, né? Olhando as condições do Caio, vendo também o que o Lucas Silva pode agregar à partida, principalmente no ponto de controle, não tenho a menor dúvida de que são 5 baitas opções e o Arthur Jorge está muito feliz com isso. Eu tô com o Caio nessa, assim, são 5 jogadores que, estando de volta, né, os 3 ali, Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva, é certo que já estarão à disposição, e aí os dois, Matheus e Fabrício, voltam às suas respectivas posições como titulares e agregam muito, acho que para esse jogo de imposição física, né, que você precisa de um cara com capacidade para duelar, acho que o Fabrício Bruno faz muito sentido, Matheus Pereira para organizar esse time do Cruzeiro, para criar boas oportunidades, para colocar seus companheiros em boas condições. E aí, Neisser, por tudo que tem acontecido com o Caio Jorge, né, a questão de ainda estar tentando recuperar sua melhor forma, o Fagner é um cara que agrega a experiência, e para esse jogo a gente estava falando do Paredes aqui, que vai tentar tomar conta do jogo, então ter um cara como o Fagner, vivido, já experiente no futebol, experiente em Copa Libertadores, faz muito sentido. E o Lucas Silva a mesma coisa, né, em algum momento, num cenário onde talvez o Cruzeiro, por exemplo, esteja vencendo o Boca Juniors, você precisa de controlar um pouco mais o jogo com a posse da bola, ter um cara que trabalha melhor, que controla mais o ritmo do jogo, né, digamos assim, o Lucas Silva pode ser uma peça muito importante. Os 5 retornos aí são retornos, assim, bastante favoráveis para o Cruzeiro. É isso, inclusive, assim, eu lembro muito do Matheus Pereira naqueles confrontos contra o Boca Juniors, especialmente naquele jogo do Mineirão, né? Aquele quase golaço dele. O Cruzeiro teve ali uma partida de grandeza, vários atletas estavam desse elenco, né? Alguns atletas estavam em campo naquela jornada, e a gente não tem o Cássio. Eu até vi uma mensagem aqui no início do pessoal falando, não tem como o Cássio voltar só para esses jogos, né? Porque o pessoal do Boca Juniors tem um certo trauma de enfrentar o Cássio. Pelo Corinthians, né, que defendia muitos pênaltis, e pelo Cruzeiro ele nem pegou pênalti, né, mas a gente conseguiu se classificar naquela oportunidade. Mas é um tipo de jogo que, assim, acho que não é necessário reforçar esse tipo de coisa, porque a torcida do Cruzeiro sabe muito bem qual que é a temperatura de Libertadores, mas é aquele jogo de 60 mil apoiando o tempo todo, né, porque... A atmosfera tem que ser absurda. É aquele confronto que, assim... Ainda mais pelo que aconteceu contra a Universidade Católica, eu acho que o Cruzeiro não pode desperdiçar ponto nessa rodada. De forma alguma. O Mineirão tem que ferver. Se o Cruzeiro se complica em casa, um empate já deixa a situação do Cruzeiro bem delicada, né? Ainda vai ter que observar o que vai acontecer em Barcelona e Católica, mas vale lembrar que no segundo turno da fase de grupos, o Cruzeiro vai jogar mais vezes fora de casa. Vai ter 2 jogos fora de casa. Boca, né? Exatamente. Então, o jogo de amanhã... é fundamental vencer, e para isso tem que competir. Apesar da nossa vontade, vamos botar o Matheus Cunha no campinho, né? Que é a ideia é botar a ideia é ser o mais próximo. O time provável aí é com o Matheus Cunha. Um cara que já jogou Libertadores pelo Flamengo, né? Teve alguns bons momentos, teve momentos ruins também, né? A eliminação lá pro Olímpia passa muito por erros dele, né? Mas é um Cruzeiro que, na minha opinião, pelo menos, quando você pensa assim, um time para jogar Libertadores... Eu acho que é um Cruzeiro bem equilibrado, é um time forte, que tem qualidade de apoio pelos dois lados, tem um camisa 10 que é craque, tem uma dupla de volantes excelente, tem um matador e tem uma dupla de zaga que está muito bem, assim. Não vou dizer que o Cruzeiro seja um elenco espetacular, ou o terceiro melhor elenco da América, como foi citado, mas eu acho que esse 11 do Cruzeiro é muito forte. Não tem a menor dúvida, muito competitivo. A gente está falando do time que o Arthur Jorge mais tem confiado e que tem alternativas para gerar jogo contra o Boca de tudo quanto é jeito, né? Talvez se enfrentar um pouquinho mais de dificuldade por dentro, tem opção pelos lados do campo. Aí eu volto naquele ponto que o Samuca colocou. O principal ponto de preocupação é com a parte física, não é com falta de qualidade, de equilíbrio desse time do Cruzeiro. Mas espero que esses 2 dias de recuperação sejam muito bem aproveitados, porque aí dá para se acreditar em muito uma vitória contra o Boca no Mineirão. Eu acho que o Cruzeiro precisa, e aí um ponto também que o próprio Arthur Jorge já bateu nessa tecla,
e principalmente para esse jogo, levando em conta esse aspecto físico, é ser letal, né? Quando o Cruzeiro conseguir criar suas oportunidades, é transformar essas oportunidades em gol. Porque aí também você passa a se defender, e o Arthur Jorge usou essa frase, né? Com gols e com resultado. Então você consegue ali, sei lá, você tem 2 chances no primeiro tempo, nas 2 você conseguir marcar e não tomar, você faz um 2-0 e você pode forçar muito mais o adversário a se lançar e aproveitar possíveis erros. Acho que o ponto para o Cruzeiro é esse, porque tecnicamente esse 11 que a gente montou na tela, eu acho que é um bom 11 inicial, né? Talvez a gente vai ficar com uma ponderação em relação ao gol do Cruzeiro, mas é um 11 inicial que tem capacidade de competir bem contra o Boca Juniors e vencer. O ponto é a questão física, né? Quando o Cruzeiro der aquela afogada, quem vai entrar ali para poder sustentar esse resultado? Vai conseguir sustentar esse resultado que o Cruzeiro talvez tenha conseguido? Acho que esse é o principal, é a principal, no caso, preocupação do torcedor. É isso aí, finalizando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até o final, tá bom? Já peço o like de vocês antes de vocês saírem do vídeo, tá bom? Muito obrigado mesmo e espero que conseguimos aí atender as expectativas de vocês com as notícias. Espero que tenha sido relevante, tá bom? Então, muito obrigado pela sua companhia, tá? E você que tá chegando agora, seja bem-vindo, que torce pro Cruzeiro, tá? Aqui é a sua casa, meu convite já tá na mesa para você pegar e ativar o sininho de notificação para tu não perder nenhum vídeo e se inscrever no canal, fazer parte daqui desse canal com a gente, tá bom? Então, fique à vontade, tá? A gente criou esse canal aqui para atender vocês, torcedores do Cruzeiro. Então, todos os dias aqui você vai estar recebendo notícias de domingo a domingo, pós-jogo. Então, será uma honra pra gente recebê-lo aqui e espero que você feche com a gente aí no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Se sair notícia, a gente já volta aqui e coloca pra vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela preferência que vocês dão a esse canal, tá bom? Vocês são brabo demais. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, pessoal.